Boa noite, pessoal. Hoje à noite, quem é professor vai falar de educação, médico falar da saúde. E a coisa que eu aprendi na vida foi conversar, bater um papo com vocês, falar de comunicação, a importância da comunicação, onde também irei contar um pouco das experiências da vida que já vi e vivi no meio da comunicação. Eu sou Francisco Souza, venho do Piauí, do lado. Hoje trabalho na área de frentista, trabalhei 6 anos de vigilante e quando falei, até depois estava pensando, observando, acho que falei algo errado na comunicação, 21 anos de comunicação. Na verdade, todos nós quando nascemos já somos comunicadores. O choro, quando nascemos, já estamos comunicando que viemos ao mundo. A comunicação mais linda. Então, a comunicação já nasceu comigo, costumo falar isso, de infância, minha mãe já nos preparou. A gente nasceu, moramos em região, área de interior do interior do Piauí, interior de Teresina, interior de Santa Rosa, onde às vezes a gente precisava de, distante da cidade, precisava de um café, por exemplo, açúcar. Minha mãe pedia para a gente ir, mandava na casa do vizinho, fala para arrumar um pouquinho de café. Tal dia eu vou na cidade e a gente compra. Essa foi a forma da gente praticar o recado para transmitir com clareza. Seria chato minha mãe pedir para a gente ir buscar um pouco de café, chegar em casa com 1 quilo de farinha. Isso é uma comunicação que a gente deve ter com a gente, ensinar para os filhos, para que depois, na vida adulta, não cresça uma pessoa que não saiba dar um recado correto. Isso é muito importante para a gente na comunicação. E antes de tudo também, gostaria aqui de agradecer a vocês, aos convidados, falar sejam bem-vindos, agradecer aos colegas, alunos, que estão sempre com a gente no dia a dia, e falar também, aproveitar o momento de falar devido à distância, chuvas também, bem que a chuva não é tanta desculpa, porque quando eu convidei não estava chovendo, nem sabia se ia chover, mas eu convidei algumas pessoas. Mas devido à distância, alguns que eu convidei trabalham nesse horário da noite, mas tive a satisfação de convidar um primo que está sempre comigo, me apoiando, ele e a esposa, o Antônio Paulo, ele está trabalhando hoje. Convidei também um primo, mas sua esposa, o José, fiz esse comunicado para eles, José Edmar, que sempre que me vê, abraça e fala, que me acompanha sempre no Instagram, no Facebook. Isso para mim é uma forma de gratidão, de saber que tem pessoas que se importam com a gente. Isso é o meio que para mim a forma que eu sempre gosto de me dar bem com as pessoas, gosto de me comunicar sempre com essas pessoas e levei recado para ele. Seria satisfatório demais tê-los aqui nesse momento. Como falei antes da comunicação, que acho que enviei o comunicado errado quando falei que 21 anos de comunicação. A comunicação nasceu comigo, então quis dizer 21 anos de locutor de rádio. O cara deve pensar, esse é o gênio da comunicação, 21 anos, mas passa rápido. Quando tive a oportunidade em rádio aos 18 anos, no ano de 2005, mas bem preciso, sendo mais claro, no dia 9 de maio de 2005, que abri o microfone da Rádio Liberdade FM pela primeira vez em Santa Rosa, iniciei o Comando Sertanejo com a música de Rick Renner, Mãe. Como se fosse hoje, guardo na mente, porque foi uma data na segunda-feira, que no domingo teria sido o Dia das Mães, no mês de maio de 2005, então isso eu guardo comigo para sempre. Assim como minha mãe também lembra, sempre que ela fala, lembra da primeira música que toquei no rádio. Essa comunicação para mim é uma forma, a importância que sempre trago comigo, que sempre tenho facilidade na vida, graças a Deus, me comunico bem com as pessoas, falo o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, falo da importância das pessoas para mim. E isso
É bom demais. A comunicação, ela é a chave para abrir, transformar ideias em resultados. Se você tem 1000 ideias, mas se você não tem a comunicação, você não procura alguém para expressar suas ideias, corre o risco de você não realizar nenhuma. Fica tudo perdido. No tempo da comunicação, lembro como se fosse hoje também, não tinha internet na rádio, na cidade praticamente não tinha. Algumas pessoas ou poucas pessoas tinham internet naquele tempo. E a gente trabalhava com o CD, os equipamentos, era transmissor, mesa de som e um toca-CD. Os que eram da rádio, permaneciam na rádio. E os CDs que eu conseguia, que eu comprava, eu levava e trazia todo dia. Inclusive, tem um primo que mora em Goiás, e ele, nos tempos quando surgiu Eduardo Costa, ninguém para lá tinha visto falar nesse cantor, ele conseguiu um CD, estava de férias, levou e me entregou. E eu comecei a tocar essa música na rádio. Sempre que eu falo, com satisfação eu falo, fui a primeira pessoa a tocar música de Eduardo Costa em Santa Rosa do Piauí. Nós era 2 rádios, eu na Liberdade FM, e existia a Alternativa FM, que era mais velha, já há uns 10 anos, mas não tinha o CD de Eduardo Costa. E quando eu tocava música, as pessoas não ligavam. Poucas pessoas tinham telefone celular. As pessoas escreviam, ou ia no orelhão, ligava e dizia: Francisco, toca a música daquele homem que canta igual o Zezé Camargo e Luciano. E eu já sabia. Para que a outra rádio não conseguisse cópia e eu permanecer na audiência, na mídia, eu levava o CD todos para casa. Quando a outra rádio e outras pessoas vieram conseguir música de Eduardo Costa, foi quando surgiu o segundo CD dele, se eu não me engano, onde veio Rasgando Madrugada, Avião das 9, entre outras. Aí eu não pude mais controlar. Aí já surgiu nas bancas, nas feiras, já tinha. E isso foi uma história que para mim é bom demais relembrar. Tive um curso em 2006, quando comecei, sem curso, sem experiência, mas com o dom que Deus me deu na comunicação, já ouvia rádio quando criança, já gostava, já guardava algumas coisas, e ao começar na rádio, tive a oportunidade de participar de curso com o saudoso jornalista Humberto Coelho, de Teresina. Hoje procuro ele nas redes sociais, porque eu tinha, mas depois do falecimento eu talvez tenha desativado, para ver as formações dele. Lembro que é padre, jornalista, não sei o que mais. Foi aí onde eu tive as primeiras orientações para a rádio, onde tive a técnica do microfone, reportagem e notícia, inclusive algumas dicas. Aqui durante o curso, esses 8 meses, sempre falei com os meninos, o meu vocabulário é curto. Não tenho muito esse negócio de vocabulário novo. Por quê? Uma coisa que aprendi e guardei comigo foi isso. Na rádio, fale de forma clara, para que, assim como o doutor entenda, o homem do campo também entenda. Isso foi o que eu entendi. Quando estou conversando com uma pessoa que eu vejo que é de nível um pouco mais avançado, se eu falar lá da roça, de vaqueiro, dessas coisas, eu vou explicar como que é, do que estou falando. E quando eu estou falando com pessoas da roça, quando eu falo algo que eu já sei que é mais do meu nível um pouco mais alto do que a pessoa, de acordo com a idade também, eu já falo e transmito aquela forma para que ele fique claro. E assim era na rádio. Quando eu falava, sempre algo novo, já facilitava, simplificava para que a pessoa entendesse. Mas também, essa voz enganou muitas pessoas. Não com mentiras, mas como não tinha internet no tempo, era a comunicação mais difícil, quem me conhecia, conhecia, quem já tinha me visto, tinha visto, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp. As pessoas ouviam lá no sertão, ouviam a voz de Francisco Souza,
e pensava, deve ser gordo, deve ser um velho. No tempo eu tinha 18, 19 anos. O telefone tocava, Liberdade FM, boa tarde. Francisco. Francisco, se a tua voz você for bonito igual a tua voz, ele, coitado. Só este dia eu marquei um encontro com a pessoa para a gente se encontrar, conhecer. Quando eu chego, eu já imaginava quem que era, pelo local. Falei, boa noite. Ela falou, por favor, some daqui porque eu estou esperando o Francisco Souza, o locutor da Rádio Liberdade FM. Falei, boa sorte, tchau. As pessoas se enganam quando, naquele tempo, é mais fácil, porque a comunicação está em todos os meios, nas redes sociais. Você mal ouviu falar na pessoa, a pessoa mal te conhece, mas várias pessoas já sabem do que você faz, já sabem como que você é, altura, peso, onde mora, e é mais ou menos assim que as pessoas vivem hoje com a comunicação, a tecnologia. A comunicação é mais do que, não é só falar bem, vai muito além do que isso. Trata-se de conectar com pessoas. Se você é uma pessoa que gosta da comunicação, de ser comunicativo, você vai ter facilidade, você vai resolver problemas para você e para os outros. Você vê alguém passando por uma situação difícil, você consegue chegar e ajudar, oferecer ajuda, ou financeira, ou amizade, conforme que a pessoa esteja passando. Mais do que isso, a comunicação também abre portas. Você está desempregado, está passando por algum problema, você procura um parente que trabalha em tal empresa, já pede para levar o currículo, já fala de alguém que está precisando no trabalho, e assim a comunicação vai lhe ajudando de todos os sentidos. Mas se você está passando pelo problema que for, o maior problema de sua vida, a comunicação maior está no poder da oração. Quando você grita e ninguém mais te ouve, ninguém consegue ouvir sua voz, vá para o joelho, vá para a oração, que o Pai te ouve, Ele resolve seus problemas. É só na oração que você encontra o melhor da comunicação e os melhores resultados. Então, pessoal, quando for transmitir, falar de comunicação, ela também transmite clareza. Você pode falar bem, pode ajudar as pessoas, você pode orar, falar com Deus, mas se você não fala com clareza, falta com verdade, infelizmente, a sua comunicação não vale muito a pena. O que adianta você ser um comunicador da mídia, ter tudo nas mãos, e quando você fala uma notícia, a pessoa vai falar, isso não se deve confiar porque foi fulano que falou. Ele não gosta. Tudo que ele fala não é confiável. Isso não nos traz credibilidade. O bom da comunicação é você falar e ter credibilidade, falar e ter certeza e todo mundo poder escrever aquilo que você falou e ir atrás da verdade e encontrar. Comunicar é ter a certeza e falar a certeza para que outras pessoas saibam o resultado do que você falou e com clareza ir atrás e encontrar toda a verdade. Boa noite.